O Campeonato Paranaense chegou numa fase aonde não dá mais para brincar. Tem que terminar a brincadeira e colocar os pés no chão. E para isso, o Maringá Futebol Clube entra numa semana decisiva. Tem jogo das quartas de finais e tem jogo também no meio de semana entre as duas partidas contra o Coritiba, a partida contra o Juventude pela Copa do Brasil. E para isso acontecer, o Maringá Futebol Clube vai precisar colocar de vez a situação nos trilhos. Ou melhor, no trator. Até porque o trator de Jorge Castilho tem que começar a funcionar. E para analisar como foi e como será essa fase de mata-mata, Sérgio Maurício já está aqui com a gente para passar tudo sobre esse próximo confronto. Sérgio, a brincadeira terminou. Agora é coisa séria e o trator do Jorge Castilho precisa funcionar contra essa equipe do Coritiba. Exatamente, e agora também é uma nova oportunidade, né? Fase de mata-mata, o estilo de jogo é outro, muito diferente dos pontos corridos da primeira fase, então são jogos de mais concentração, mais estudo, é um literalmente contra o outro, como se fosse literalmente uma guerra. Então o Castilho agora tem a oportunidade, né, de conseguir fazer esse time engrenar, vai ter o tempo para pensar, não só agora no sábado, né, que teve a semana ali para conseguir ajeitar o time, mas também depois do jogo do Juventude, são praticamente 2 semanas até o jogo de volta. Então é um confronto de mata-mata onde tem muito tempo para ver essa recuperação e colocar o Maringá nos trilhos, e o que é possível, né? Não vai ser muito, não é que não seja uma batalha fácil, mas não vai ser também uma batalha impossível para o Maringá. Agora, desde quando começou o Campeonato Paranaense, é a primeira vez que o treinador Jorge Castilho tem um tempo maior para preparar a equipe, justamente numas quartas de final, num mata-mata. O quão isso é importante para ajustar detalhes que não estavam acontecendo. E principalmente para o modelo de jogo dele, né? Ele sempre costuma repetir que cada adversário é um adversário diferente, ele se modela para o adversário e a fase de mata-mata pede isso. Então ele tem tempo não só de se ajustar àquilo que ele ainda não agradou, que ele ainda não corrigiu, e a gente até pode opinar aqui sobre a questão do sistema defensivo, que ainda não virou o ponto de segurança como foi na temporada passada, mas principalmente para estudar o Coritiba, e mesmo que o time ainda não tenha acertado tudo que precisava, mas principalmente está pronto e preparado para o adversário, que é o que a fase de mata-mata geralmente pede. O Coritiba que veio aqui na primeira fase, Sérgio, foi um Coritiba sub-20, completamente diferente do que vem para este jogo de sábado. O que dá para esperar e o que dá para tirar de bom contra esse Coritiba? Aonde o Jorge Castilho pode ganhar a partida, podemos dizer assim? Eu acho que na questão do encaixe do jogo, né? O Coritiba é um time que propõe muito a partida, gosta da posse de bola, tem a saída no pé, algo que o Mozart pede, inclusive, para sua equipe. Então, é um time que sai trocando passes, faz uma transição muito rápida, é um time que gira essa bola na frente da grande área, e muitas vezes pode ser o que o Maringá precisava. Ter essa retranca ali um pouco mais estabelecida, como ele gosta de fazer, a bunda plantada um pouco mais dentro da área, para depois sair em velocidade, agredindo o adversário, mostrando a intensidade do jeito que o Castilho gosta, inclusive, e do jeito que fez alguns resultados fora de casa, como foi Novo Hamburgo pela Série D, Portuguesa do Rio de Janeiro e alguns outros ali que acabaram acontecendo. Então acho que isso pode ser um trunfo para o Castilho e para o Maringá nesse jogo contra o Curitiba. Agora, esse primeiro jogo das quartas de final contra a equipe do Coritiba, qual é o tamanho do impacto positivo ou negativo para terça-feira? Porque o torcedor, querendo ou não, vai para esse jogo no WD pensando também na terça-feira, que é Copa do Brasil, é o Juventude e é uma parada difícil? É uma parada difícil, o Juventude é um time de Série A extremamente competente, teve ali praticamente garantido a Série A inteira, chegou numa reta final ali, correu um risco de Série B, mas ali nas 2 últimas rodadas ele já tinha respirado, inclusive, junto com Vitória e tal, deixou ali a briga para quem estava mais embaixo, Criciúma e outros ali que acabaram rebaixados. Então é um time consciente, também agressivo, tem a experiência do Nenê que sempre prejudica, né? Prejudica, no caso, a equipe do Maringá, a equipe adversária, né? E principalmente pelas contratações que eles fizeram para agredir o outro time, né? Como foi o caso de um Enio, ex-Amazonas, que estava aqui, inclusive, no ano passado no jogo contra o Maringá. Então é um time que precisa ter cuidado. Agora, sobre o impacto da partida, principalmente pelo jogo do Coritiba, acho que é muito grande, né? Porque uma vitória contra o Coxa abre uma luz, um fim do túnel, diz assim, ainda tem um campeonato paranaense, dá para recuperar,
dar aquele embalo de confiança para enfrentar o Juventude, e se a derrota vinha acontecer, um empate contra o Coxa, dá aquela sensação de o ano foi embora. Vai sobrar só uma Série C, e como fica? E aí não é que a gente espere ou torça por isso, mas é a imagem que vai ficar na cabeça do torcedor. Lembrando que esse confronto ele será decidido em 180 minutos, falando do jogo contra a equipe do Coritiba. Nada vai ser decidido aqui no WD. Dá para colocar isso na cabeça dos jogadores também, Sérgio? Dá para colocar na cabeça de quem está em campo que as coisas não vão se resolver neste sábado? Dá sim, dá para entender que são 180 minutos, né, basicamente. Então ainda vai ter a parte Couto Pereira para se resolver, mas principalmente, né, para entender que aqui vai ser um jogo único. É o jogo de fazer 1-0, fazer o resultado, dar tudo certo para conseguir respirar e aí no Couto Pereira ter a liberdade de repente de se defender, de fazer um jogo mais mastigado. Então acho que isso que é importante, né? Tem 2 capítulos e obviamente, né, uma derrota mesmo que mínima ainda dá para recuperar, por mais que a confiança, né, possa estar perdida em caso de uma derrota aqui no WD. Bom, o time a gente vai ficar sabendo apenas 1 hora antes do jogo. O Jorge Castilho que repetiu pouco a escalação, ou repetiu pouco as escalações, mas uma coisa a gente pode ter certeza, Rafael Willian não deve jogar, pelo menos é o que informa a assessoria de imprensa do Maringá, falando que o Maringá não vai pagar essa multa para ele não enfrentar o seu clube, que é o detentor dos seus direitos. Agora, a dúvida é, continua com o João Gabriel ou retorna um Deimison, um goleiro um pouco mais experiente, com um pouco mais de rodagem, ou mantém o João Gabriel que, por mais que também não tenha tido irregularidades, ainda está um momento, podemos dizer momento, acima do Deimison. Vai pela experiência, vai pela história no Maringá, ou vai pelo momento um pouco melhor do recém-chegado João Gabriel? Eu acho que vai pela experiência, acho que vai pelo Deimison. É um tipo de jogo que literalmente dá para começar do zero, né? Basicamente, eu acho que é um momento também que o Deimison pode acabar tentando se recuperar. E querendo ou não, essa experiência conta para um tipo de jogo como esse, para uma liderança ali na frente da defesa, apesar do João Gabriel também ser um goleiro experiente, é novo no elenco. Então, de repente, esse entendimento, essa consagração que já tem o Deimison pode ajudar em orientações e auxílios ali para quem está nesse jogo. Então acho que é importante, seria importante, na minha opinião, preferiria o Deimison para esse jogo contra o Coritiba. Lembrando que a partida começa às 4 horas da tarde no estádio regional Willie Davis. O torcedor deve fazer a sua parte, deve ter mais uma vez o WD com a sua massa tricolor maringaense comparecendo em peso. Isso pode fazer a diferença, até porque a gente sabe do tamanho da importância do torcedor do Maringá Futebol Clube. A jornada esportiva da Pinga Fogo começa a partir das 2h30 da tarde no YouTube e a partir das 3h30 no rádio. E você é o nosso convidado. Deixa aí nos comentários resultado para o jogo, quem você colocaria de titular e quem você acha que deve marcar os gols do Maringá Futebol Clube. A gente se encontra na jornada esportiva. Forte abraço e até a próxima.